Tudo bom, pessoal? Tudo jóia? Colocando aqui o título da live que vai rolar agora. Aí. Ufa! Tá difícil, hein? Tava difícil chegar aqui hoje. Gente do céu, não consegui entrar no YouTube. Hoje eu tô sozinha, tô sem o Rafa aqui pra me ajudar. E, portanto, já viram, né? Vocês sabem que eu sou boa o quê? Sou boa com tarô, sou boa com cartas, né? Mas quem é bom com esse negócio todo de tecnologia e tudo mais é o Rafa. E hoje eu tô aqui sozinha, gente, tô tendo que me virar. Oi, Fred, tudo bom, amor? Ó, não vou falar nada, você sabe. Pois é, gente, então, e aí eu tô aqui sozinha hoje, estou sem meu parceirinho, o Rafa teve um imprevisto e aí não vai poder estar aqui comigo hoje. E, portanto, estou aqui para vocês, aqui no Instagram mesmo. Vamos fazer essa live hoje só por aqui, tudo bem, depois a gente consegue colocar lá também no YouTube para o pessoal assistir depois. Espero que o pessoal veja e venha para cá também, para poder não perder a live de hoje, não perder esse conteúdo de hoje, gente. Mas tudo bem, vamos lá, não tem problema, vai ficar gravada, então eu já vou começar aqui a falar todas as coisas que eu preciso dizer. E para variar, começando, eu vou me apresentar para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, sou Graziele Manhães, sou treinadora de tarô e criadora do método Poder do Tarô. E com esse método, muito mais do que ensinar a ler tarô, eu te ensino a ter nele um verdadeiro aliado a qualquer momento da sua vida para agir e não mais reagir diante de qualquer situação da sua vida. E aqui tá rolando o seguinte, tá rolando o ciclo elementar dos arcanos menores, são lives onde eu estou trazendo o aprofundamento do conhecimento do universo dos arcanos menores. Por quê? Porque muita gente me pergunta sempre, fala que aí é o calcanhar de Aquiles, que é a maior dúvida, o maior medo está referente a esse universo dos arcanos menores, porque são muitos, né? São 56, então realmente assusta, dá um pouco de medo, mas tudo bem. Estou aqui para desmistificar isso e mostrar que não precisa ter medo. A gente pode encarar os arcanos menores sem dúvida. Por quê, gente? Porque os arcanos em geral, sejam eles menores ou maiores, eles falam da vida, né? O tarô está na vida e a vida está no tarô e, portanto, basta a gente entender a vida que a gente entende o tarô sem problema, né? É muito fácil, é muito simples quando você aprende a identificar isso. Legal? E aí, a gente sempre usa aqui, né, como referência para poder falar sobre esses arcanos, os dias da semana e os planetas de acordo com a astrologia. E de acordo com a astrologia, quarta-feira é dia de Mercúrio e Mercúrio é o planeta da comunicação. Portanto, hoje é dia da gente falar do naipe de espadas, que é um naipe que fala do elemento ar no tarô, elemento da comunicação, dos nossos pensamentos, né, da forma como a gente também interage com as pessoas, certo? Então hoje é dia de falar de espadas. E já estamos aí na quarta semana do ciclo elementar dos arcanos menores e, portanto, já indo aí quase pro final, gente. Já falta só mais uma semana. Semana que vem a gente já termina aqui essa série, mas já chegando aqui mais pro final, a gente já vai chegando nos números mais altos, né? Então hoje nós vamos falar aí do número 7 e do número 8 de espadas. E aí, para começo de conversa, né, eu gostaria de já dar uma relembrada aí no que foi que a gente viu antes disso. E a gente viu, então, o número 5. Na semana passada a gente viu aqui o número 5 de espadas. Então a gente falou o quê? Que é aquele momento de dificuldade, né? Da gente se sentir derrotado, de parecer que a gente perdeu alguma coisa, que a gente não consegue, que a gente não conseguiu vencer alguma coisa, né? Então, a gente se sente aqui, nesse arcano, fala de um sentimento de derrota, literalmente. Né? E muito no campo das ideias, no campo mental, porque faz com que a gente se sinta, às vezes, menor do que a gente é, não merecedor de algo, porque a gente não enxerga, que a gente não consegue enxergar valor na gente mesmo, certo? Então, esse é o lugar aqui
dos 5 de espadas que a gente viu semana passada. E depois, no 6, todos 6, então, fala de recuperação, né? Fala de um momento onde a gente consegue ali respirar fundo, se refazer e começar a caminhar, seguir em frente. E aqui também a gente viu, né? Aqui as águas turvas, aqui esse barqueiro conseguindo fazer essa travessia para águas mais calmas, né? E isso também acontece no nosso mental, quando a gente já não dá tanta importância para as derrotas e resolve seguir em frente, quando a gente percebe que só depende de nós seguir em frente também, né? Então, é esse momento de travessia, é um momento sim da gente se recuperar e muitas vezes até se a gente estava aí com algum desentendimento com alguém, né? Lembrando que também fala de comunicação, naipe de espadas. Se a gente estava aí com algum problema de comunicação, de desentendimento, é o momento de apaziguar, né? De fazer as pazes, de migrar para águas mais calmas, mais tranquilas, né? Então, no 6 de espadas, a gente tem esse momento de travessia para tranquilidade, certo? Muito bem. E depois, hoje, nós vamos então entrar aqui no 7 de espadas, o 7 e o 8. Hoje nós vamos falar desses dois arcanos aqui, gente, ó, o 7 e o 8. Começando, então, pelo número 7 aqui, né, no tarô. Você vê que depois a gente veio de lado. Oi, Paulinha, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Então, o 7, gente, vindo lá do 6, né, que é o momento onde a gente passou por essa questão aqui, essa travessia precisava ser feita, né, e aí você conseguiu ali migrar para águas mais calmas. Só que você ainda existem alguns conflitos que você precisa ainda resolver no 7 de espadas, né? O 7 de espadas fala sobre isso, sobre saídas inteligentes para situações difíceis, né? A gente começar a buscar aí estratégias mentais de poder resolver coisas. E aí o que acontece, né? Essa carta do 7 de espadas, muitas vezes, ela é conhecida também, ela é muito famosa por ser a carta da enganação, da traição, do roubo, eventualmente, por causa da cena que é retratada nela mesmo, né? Você vê aqui esse rapaz aí fugindo praticamente de porte dessas 5 espadas e deixando ali 2 para trás. Veja que ele não anda muito na linha mesmo, né? Ó, o pezinho dele aqui já demonstra alguma coisa de estranho. Tem alguma coisa que tá esquisita. Por que ele tá andando torto, né? Mas, como que a gente vê o positivo disso, né? Porque, em geral, uma carta lida mesmo mais no seu aspecto negativo, de você tentar usar de artimanhas inteligentes para dar a volta nas pessoas, né? Para enganar as pessoas. Em geral, tem sim, gente, essa conotação nesse arcano aqui. Infelizmente, vem trazendo mesmo essa nuance, né? Mas tem uma coisa muito interessante que a gente pode tirar aqui quando a gente reflete a respeito de onde que vem, né? De onde vem a ideia desse arcano número 7. Então, a gente pode observar que ele carrega aqui as 5 espadas. E aí, vamos lembrar o arcano 5 de espadas aqui? Olha lá, né? O arcano 5 de espadas mostrava uma situação de conflito, né? De perda aqui, né? E agora essa pessoa, ela tá justamente retirando quantas espadas? 5. Então a gente não pode entender daqui que o número 5, ele tá sendo retirado, ou seja, o conflito está sendo retirado de uma situação de uma maneira inteligente, e ele deixa para trás aqui 2 espadas fincadas na terra. E o número 2 de espadas, quando a gente pensa no 2 de espadas, ele não, quando você pensa no lado positivo, né? Tô trazendo toda a nuance agora positiva dessa carta. No positivo, o 2 de espadas, eu falei lá pra vocês, né? Que é você apaziguar ideias, né? Porque as espadas, se elas não estão
em embate, elas estão convivendo bem ali, vamos dizer. Então são duas ideias que se acertam, que se afinizam, que estão lado a lado. Ainda mais aqui, né? A gente vê as duas espadas aqui literalmente fincadas na terra. E lado a lado, ou seja, duas ideias aqui que se harmonizam. Então ele tira o número 5, que é o que trazia o conflito, né? A dificuldade, e deixa somente o 2. Não é interessante, gente? É muito legal isso, a gente pensar que é um jeito inteligente de resolver uma questão. Embora a gente também vai observar aqui que ele está carregando, ele está pegando as espadas pelo lado das lâminas. Olha, gente, não deve ser fácil isso aqui não, hein? Isso aqui deve ser doído. Pense no negócio doído, porque deve estar, né? Imagina aqui na mão dele o quanto que não tá machucando a lâmina dessa espada. Então também não é fácil, né? Não é uma situação simples, não é fácil com que ele faça também essa mudança, com que ele tire esse conflito, tá? Então esse é um lado bom aqui do 7 de espadas, uma saída inteligente, arranjar uma saída de uma forma inteligente, mesmo que às vezes, né, a gente abrindo mão de alguma coisa, né, nossa, assim, né, você se machucando um pouco, mas resolvendo a questão, né, isso é interessante da gente observar aqui. Mas em geral é uma carta que é vista mais como a esperteza de você arrumar um jeitinho, né? Aqui a gente tem a seguinte expressão, viu, Paulinha? Você que é de Portugal, não sei se você conhece o jeitinho brasileiro. Talvez você conheça porque acho que vai longe essa fama do Brasil, infelizmente. Então é um pouco isso, né? Aquele jeitinho brasileiro, é você fazer as coisas por debaixo dos panos, é você não ser muito clara, não ser muito transparente aqui, né, nessa questão. E aí vem o lado negativo, é alguém enganando, né, fingindo, né, sendo fingido às vezes, não sendo transparente literalmente, né, fazendo alguma coisa pelas costas, porque querendo ou não, a gente tem aqui nessa imagem, tem um acampamento aqui, ó, que vai sendo deixado para trás, né? E que a gente não sabe para onde que esse carinha tá indo de verdade, né? E parece sim que está levando algo que não lhe pertence. Esse que é o grande porém aqui dessa carta, né? Mas assim, outra coisa que eu queria... é uma carta extremamente mental, né? Ela é uma do naipe de espadas, você vê que ela é bem amarelinha, né? Trazendo muito essa representação do mental ativo, de um mental bem ativo, né? E é uma carta que, pra mim, em geral nas leituras, é uma carta que me traz uma referência muito boa de tempo, né? Andaram me perguntando aí a respeito de tempo, como é que a gente lê tempo no tarô, né? E no 7 de espadas é uma carta que me dá uma noção muito boa de tempo, em geral, né? Então, 5 anos que se passaram, ou 2 anos que se passaram, 5 anos que vem pela frente, né? Não sei, várias coisas me ocorrem, assim, porque como tem essa divisão, né, como as 7 espadas estão, algumas estão ali fincadas no chão, outras estão na mão dele, isso me dá uma leve sensação de tempo, sabe, de contagem de tempo ali nas espadas. Então, numa leitura, isso sempre me traz essa referência também. Tá? Mas é uma carta que fala de esperteza, de inteligência, né? De você usar o seu mental de uma forma estratégica, tá? E aí vai depender da nuance, se for pro positivo ou pro negativo, pra gente entender qual é qual que é a dessa estratégia que está sendo usada, né? Aí vai depender muito realmente da leitura que você estiver fazendo, do método que você estiver usando, se vai sair no negativo, se vai sair no positivo, tá bom? Então, aí você vai avaliar, mas é uma carta que em geral fala de esperteza, por isso que ela tem esse lado negativo também, por isso que as pessoas leem muito também pelo lado negativo, porque fala de esperteza, certo? Muito bem. Só que, gente, né, eu sempre tô falando aqui pra vocês durante o ciclo elementar, né, o que acontece? Tem alguns naipes que quanto maior o número, mais difícil vai ficando, né? E o naipe de espadas, que é referente ao elemento ar, que são os nossos pensamentos, é isso, né? Quanto maior o número, mais difícil vai ficando. Porque pensa assim,
quanto mais preocupação, pensamento você tem na sua cabeça, mais difícil fica a vida, não é assim que funciona? Por isso que eu falei pra vocês, quando a gente começou a falar lá do naipe de espadas, que é um naipe que geralmente causa susto aí, causa medo, porque realmente as imagens não são as mais legais, assim, de se ver, as mais bonitas. A gente já se assusta só de bater o olho aqui nessas figuras, né? E o 8 de espadas a coisa começa a ficar bem pesada daqui pra frente, né? Daqui pra frente, os últimos 3 arcanos até o número 10, dentro do naipe de espadas, eles vão dar essa conotação de realmente de dificuldade, vai ficando cada vez mais e mais difícil aqui pra essa criaturinha aqui. Vamos lá, mas o que a gente pode dizer aqui do 8 de espadas? Gente, é uma carta que, por incrível que pareça, nos representa e muito, infelizmente. É uma carta que sai muito, pelo menos nas minhas leituras, eu posso dizer pra vocês que é uma carta que sai com muita frequência, demonstrando os medos das pessoas, né? Porque aqui, como eu falei, as espadas são pensamentos. E cada uma essas espadas é um pensamento que está limitando aqui essa pessoa, né? É um pensamento que está aprisionando a pessoa nessa situação aqui onde ela está, ó, com uma venda nos olhos, né? E praticamente amarrada aqui, né? Essa pessoa tá amarrada, gente. Então, olha que situação, né? A pessoa, ela tá presa aqui, mas ela tá presa de verdade? Ela não está presa de verdade, ela está presa naquilo que ela acredita, né? Naquilo que ela está dando força, nos pensamentos que ela está dando força de acreditar. Esse é o grande risco aqui do 8 de espadas, é um grande alerta, né? Isso aqui são medos, isso aqui são pessoas que não conseguem se movimentar, não conseguem agir, reagir, não conseguem fazer nada porque estão aprisionadas pelo medo, pelo que os outros vão falar. Muitas vezes essas espadas, elas também representam a opinião alheia, o valor que essa pessoinha aqui está dando para a opinião dos outros, sabe? Então uma situação bem difícil aqui, tanto é que aqui a gente tem umas aguinhas aqui, né? Mas essas aguinhas é como se fosse quase que uma lama, né? Um lodo aqui, porque não tem fluidez, não é um rio, né? É algo que tá meio parado aqui. Lá ao fundo a gente tem uma cidade. A gente tem uma cidade aqui, mas essa pessoa não se permite, essa pessoa efetivamente não se permite vivenciar nada fora disso daqui, porque ela tá aprisionada dentro desse universo, né? Que na verdade é o universo da mente dela, né? Essa carta revela esse aprisionamento interno, né? A pessoa não consegue dar um passo adiante porque ela não consegue enxergar a verdade de nada. É uma carta extremamente que revela, né, uma situação extremamente difícil, gente. E muitas vezes o que é pior, né, as pessoas não se dão conta que elas estão vivenciando esse arcano aqui, né? A não ser quando o tarô vem e mostra, né? Quando a gente faz uma tiragem e vem esse arcano, revela o quanto a pessoa está se podando, não se permitindo viver coisas, né? Por medos. Aqui tá muito também as crenças limitantes, né? O eu não consigo, eu não mereço, isso não é pra mim, eu jamais vou conseguir fazer isso, né? E muito também do que a gente aprende, porque da onde que vem essas crenças, né, gente? Vem da nossa infância muitas vezes, não necessariamente dos nossos pais, mas muitas vezes também dos nossos pais, que coitados, né, não de propósito, com certeza, acabam nos falando coisas, dando como se fossem sentenças, né, que a gente abraça pelo resto da vida. E aqui, cada uma dessas espadas pode sim estar representando uma dessas sentenças que a gente ouviu quando era criança, às vezes de um professor, às vezes de um colega de turma também, né, gente? A infância, vamos combinar, não é nada fácil, né? É um tempo bonito, alegre, porque a gente brinca, porque tem os amiguinhos, não sei o que lá, mas é um grande desafio também para o ser humano passar pela infância, porque a gente ainda não entende o mundo direito, né? A gente ainda não entende e a gente repete, a gente só sabe repetir o que a gente vê
né, os padrões que a gente vê, que a gente aprende, principalmente as referências que nós temos como autoridades, especialmente os nossos pais, né, acima de tudo, são nossas principais referências e que vem com tudo, essa força, né, desse exemplo que a gente segue, que a gente vê, e muitas vezes os nossos pais também são pessoas que já vieram de uma história sofrida, difícil, né, não entendem como dar carinho ao certo para os seus filhos, como dar e suprir aquilo que os seus filhos precisam da melhor forma possível. E nisso, a gente vai realmente passando essas espadas, gente, de geração em geração, né? Falando, inclusive, agora, aproveitando para lembrar aí que essa semana, segunda-feira, foi dia de finados aqui, né? Dia da gente honrar a nossa ancestralidade. É muito importante que a gente... Peraí só um pouquinho, pronto. É muito importante que a gente honre também, entenda que os nossos ancestrais fizeram aquilo que melhor podiam fazer com o que tinham e também estavam vivenciando suas vidas com dificuldades, com medos e com necessidade de superar e evoluir, porque a gente tá aqui para isso, né? Se a gente fosse iluminado, a gente não tava por aqui, né? Acredito eu, que a gente não tava por aqui, a gente tava por outros planos por aí. Mas a gente entender e honrar também de que se eles não tivessem existido, nós não existiríamos, né? É importante. E a gente vai se libertando à medida que você entende, que você olha para tudo aquilo que te aprisionou, por que eu acreditei, né, nessas coisas, por que me disseram isso também, perdoar, né, e entender as coisas que tem te amarrado, que tem te prendido durante tanto tempo e que às vezes foram ideias colocadas por terceiros que nem são verdades, né? E a gente acaba abraçando uma vida, né, gente? Acaba deixando de viver. Então, o 8 de espadas representa muito as crenças que a gente traz da vida inteira, as crenças que nos limitam. É praticamente um cercadinho, né? Você vê aqui, ó, formou-se um cercado ao redor dessa pessoa. Por quê? Porque ela não enxerga, ela não consegue se libertar, ela se sente ali presa realmente, né? Então, essa é a grande dificuldade, porque é uma prisão que não existe, né? Se fosse uma prisão física, talvez fosse até mais fácil de superar, porque simplesmente você metia o pé na porta e tchau, fui, né? Mas não é o caso. Realmente aqui a gente tem as amarras do pensamento, que são até mais cruéis e mais pesadas muitas vezes do que outras, né? Do que outros tipos de amarras. E no positivo, Grazi, meu Deus, dá pra ver positivo nesse negócio? Não é possível. Meu Deus do céu, né? Essa pessoa nessa situação tem algo de positivo? Sempre tem, né, gente? Eu sempre falo pra vocês, sempre dá pra gente extrair algo de positivo dos arcanos, por mais duros que eles pareçam, sempre eles vão ter um lado positivo. E nesse caso, qual é o positivo? É justamente a gente não dar ouvido, a gente se fechar, né? Se sair numa posição ali de conselho, se sair numa posição positiva, numa leitura, dependendo do método que você está utilizando, você vai entender que essa pessoa, ela precisa não dar ouvidos para quem estiver ali em volta dela, eventualmente falando coisas que estão limitando. Então você, aqui, gente, é quase que, eu gosto de falar o seguinte, né? Brincando um pouco aqui. É quase como... faz a egípcia, né? O tarô tá dizendo assim, faz a egípcia, faz de conta que você não tá vendo, faz de conta que isso aqui não, você não tá nem ouvindo, né? Você tá ouvindo? Até tô, mas eu não vou ligar, eu vou continuar seguindo, né? Então aqui é um pouco fazer a egípcia, a gente fica ali, não deixando com que essas opiniões, que seriam essas espadas, nos influenciem as nossas decisões, tá? Então esse é um aspecto bem positivo que a gente pode extrair quando vier essa carta, então, em termos de conselho, né, e de lado positivo, certo? Então olha só, né, gente, como que vai subindo aqui, conforme a gente vai crescendo dentro do naipe de espadas, como vai ficando cada vez mais complicado, vai ficando cada vez mais difícil, né? Pessoal, sejam bem-vindas. Aqui eu vi que entrou a Sá, a Cristina, a Jaci, a Vera. Sejam muito bem-vindas. A Paulinha, que já estava comigo aqui há um tempinho já.
Quem chegou aí, sejam bem-vindos. Veja se vocês têm pergunta, gente. Hoje eu tô sozinha aqui, eu não consegui entrar pelo YouTube. Eu ia entrar pelo YouTube para fazer a nossa live de hoje, não consegui. E aí corri aqui pro Instagram mesmo, só pra gente garantir a nossa live de hoje, tá? E por causa disso, ela tá ocorrendo só no Instagram, mas depois a gente consegue subir também lá no YouTube. Se você perdeu o comecinho, se você queria ver esse conteúdo, vai estar depois disponível também lá, tá bom, Cris? E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre o arcano 7 e 8 de espadas? Vão me falando aí, porque já sabe, né? Hoje eu estou sozinha. Então falem aí comigo, porque eu já não tenho o Rafa aqui para me socorrer, não, tá? E, enquanto isso, vou dando os recados aqui. A gente amanhã não vai ter live às 17 horas, tá? Porque amanhã tem um compromisso, mas a gente vai repor no sábado. Então vai ter live na sexta e no sábado. Deixa eu ver, é Jaci. Não é Jaci, é Jaci. Tá bom, Jaci. Vamos falar certinho. Eu gosto, tem que corrigir sim, é o seu nome e a gente precisa falar direitinho, tá certo? Que a gente lê, né, e acaba não sabendo como que se fala. Deixa eu ver aqui. Alguém me perguntou. JNN, outra pessoa que pode me colocar o seu nome aqui para eu poder saber como que eu te chamo direitinho, para ficar legal. Se eu falei sobre o positivo e o negativo do 7, né, que ela perdeu o comecinho, então vamos lá. Falei, né, do positivo, são saídas estratégicas, saídas mentais e estratégicas, né, porque a gente vai lembrar sempre que o 7, o naipe de espadas, fala de ar, portanto fala de pensamento, né? Fala de comunicação. E aqui essa pessoa, ela está conduzindo uma situação de uma forma inteligente, de uma forma esperta, né? Então, aqui a parte boa é quando você estrategicamente, de forma inteligente, você arruma saídas para uma situação difícil, né? E no negativo é você usar dessa esperteza e inteligência pro mal, né, para enganar, para ludibriar as pessoas, eventualmente até aqui a carta do roubo também, né, porque é a carta do engano, mas é um roubo tipo, Billy, é você, amor, ai, que bom, seja bem-vinda. Então, aí ele é um roubo mais do tipo estelionato, sabe, quando a pessoa usa da inteligência para enganar os outros, ele tem mais essa nuance, assim, de estelionato do que de roubo, né? Ou, por exemplo, o mão leve, né? Aquele que passa, tira a sua carteira do seu bolso e você nem percebe, né? É sutil, né? Aquela enganação sutil, aquele roubo sutil, né? Essa é a nuance aqui do 7 de espadas. Não é aquele roubo à mão armada que a pessoa vem e te rouba, não. É o roubo da enganação, que vem da enganação, de ludibriar, entendeu? Esse é o aspecto aqui, negativo, né? E no positivo, então, é você ter uma saída aí estratégica, inteligente. Ai, que bom que vocês vieram pra cá, meninas, me acompanhar. Estava aqui me sentindo, olha só, meio com consciência pesada, porque a gente sempre tá lá em todas as redes e hoje não deu mesmo, gente. Olha, mas não tem nada, não. Importante que a gente tá aqui, né? Olha, eu não tô conseguindo mexer no meu celular. Ai, Deus, espera. Tá, Deus. Tô aqui. Pronto, consegui. Olha só, a Paula tá aqui, colocou uma mensagem aqui pra mim, dizendo que ela não consegue ver o que ela escreve, que eu também não tô vendo. Por que será? Oi, Estúdio Marconi Araújo! Tudo bom, meus amores? Vão ficar salvas sim, tá, Jaci? Vão ficar salvas as lives, vai ficar aqui e essa live depois eu consigo subir ela também lá no YouTube, tá? Que hoje a gente só conseguiu fazer aqui. Em relacionamento, vamos lá. Você tem que deixar as notificações, o estúdio está me alertando aqui. Pra ela poder escrever e eu ver, será que é isso? Me explica depois, amor, que eu tô sozinha hoje, estou sem o Rafael. Você conhece o Rafael, né?
meu maravilhoso aqui, assistente para assuntos aleatórios, ele que cuida de toda essa parte pra mim. Hoje eu estou sem ele, então eu estou assim, em maus lençóis, mas tudo bem, a gente segue, porque o barco não pode parar, né? Ó, o Fabinho, ai, Fabinho, entrou de Fábio agora, querido, queridíssimo. Gente, então, sobre a parte de amor aqui, né? A Jace perguntou, no amor, como é que a gente interpreta aqui esses arcanos? A mesma coisa, gente. Aqui é alguém que... Isso daqui também tá... Ai, seus lindos, maravilhosos! A gente também tá fugindo. Isso aqui é autossabotagem, tá? A gente não quer assumir alguma coisa. Isso aqui é uma pessoa... É uma postura de alguém que não quer assumir algo, tá? No 7 de espadas. É um querer fugir da raia, sabe? Não quero assumir, vou fugir, vou fazer a egípcia também. E aqui são medos. Aqui é uma pessoa que não assume e é um pouco desleal, né? Aqui já é uma pessoa que tem medo efetivamente. É uma pessoa que simplesmente não consegue fazer nada porque ela está paralisada por medos. Ela tem medo por insegurança dela mesma, ou ela tem medo de opinião alheia, enfim, algum medo está paralisando essa pessoa, tá? Em aspectos românticos. E aqui a pessoa tá sendo realmente meio sacana, vamos dizer assim, tá? Não é muito legal, não. Numa visão amorosa, ou no mínimo ela tá se auto-sabotando também, né? Ela não se coloca aí, não consegue colocar as suas emoções, tá bom? Tá joia, Paulinha. A Paulinha não tava conseguindo escrever aqui, né? Pode ser um relacionamento escondido? Olha, pode até ser, no 7, né? Foi o que eu pensei. Pode até ser uma relação escondida, mas eu vejo uma pessoa sendo desonesta, literalmente, com você. Não acho aqui, por exemplo, aqui não é tanto uma questão de triângulo amoroso, por exemplo. Não é necessariamente uma pessoa que esteja te traindo. Não é exatamente isso. Mas é uma pessoa que não tá sendo muito transparente, né? Uma pessoa que esconde coisas, que foge de situações, né? Então, não vejo muito no aspecto de traição, de tipo, tá pegando outra pessoa, sabe? De tá pegando outra pessoa tem mais nos números 3. A gente vai ter mais no número 3. Aqui eu vejo a pessoa não sendo muito transparente com você. Sabe aquele relacionamento onde a pessoa mente, sabe? Onde a pessoa não fala que vai fazer uma coisa, faz outra, fica te prometendo coisa e depois não assume exatamente o que ela prometeu. Sabe uma pessoa difícil? Entendem o que eu quero dizer? Não é um aspecto tão... É uma traição, mas não é uma traição com um terceiro. É uma traição com a tua confiança, com aquilo que você tá apostando na relação e a pessoa não tá colocando a parte dela, né? É mais esse tipo de traição do que uma traição de ter outra pessoa, necessariamente, tá? Que é uma postura desonesta, mas não de traição desse estilo. A Paulinha disse, as espadas não são cartas... por norma negativas, mesmo quando estão no negativo. Não, a gente vai entender, eu também não vejo dessa maneira, né? Eu entendo o seguinte, são cartas que falam de grandes dilemas humanos, né? Porque uma pessoa que não consegue assumir, né, gente, uma pessoa que faz uma autossabotagem aqui, no fundo, não é uma pessoa que também tem muitos problemas, porque ninguém é feliz, né, assim, ninguém consegue ser feliz vivendo assim, sempre fugindo, sempre mentindo, sempre enganando, né? E aí você não é feliz, assim, então essa pessoa não tá bem. Então todo o naipe de espadas, ele fala dos grandes dilemas que a gente vive por causa do nosso mental, né? Aquilo que nos atormenta na nossa cabeça. Então tem os dois lados, né? Eu entendi, Paulinha, foi uma pergunta, não foi uma afirmação, né? São cartas que revelam alguma dificuldade do ser humano, né? Então, sempre vai depender da leitura. Por ser dificuldade, a gente pode pensar no negativo? Sim, né? Mas, às vezes são dificuldades que a gente simplesmente precisa observar para ter as melhorias necessárias, né?
na nossa vida. Fabinho, lindo, também te amo, coisa rica, tão bom ter vocês aqui. Ó, Billy, essa carta tem a ver com a carta do baralho, com a carta da carta do baralho cigano. Desculpa a pergunta, mas não consegui associar. A carta da carta no baralho cigano. Por que você tá falando isso? Porque vem uns, talvez, estou pensando aqui, porque talvez no baralho cigano a carta da carta tenha um 7 de espadas. Exatamente, acabei de ver aqui, ó. Essa é a carta que a Billy tá perguntando, tá? 7 de espadas. Olha, Billy, eu vou ser sincera pra você, eu não vou me arriscar a dar detalhes do baralho cigano, porque não é um baralho que eu tenha estudado a fundo. Porém, o que eu já obtive de conhecimento com colegas que trabalham muito com baralho cigano é que essas associações, elas não existem. O tarô é uma coisa, o baralho cigano, mesmo tendo ali essas referências aqui em cima, né, tem rainhas às vezes, tem 7 de espadas, não tem nada a ver com o tarô, com o significado, por exemplo, do 7 de espadas do tarô, tá? Isso foi informação que eu peguei com as pessoas que dão curso e entendem de baralho cigano bastante. Eu não vou me arriscar a te dar maiores detalhes, porque não é a minha especialidade. A única coisa que eu sei é isso, não é a mesma simbologia, o mesmo significado. Se lê de forma diferente no baralho cigano essas informações, tá? Mas é isso, não tem a ver não, realmente são diferentes, são informações diferentes, tá bom? Que mais, gente? Vocês têm mais perguntas? Me falem aí, vou dar mais alguns minutinhos porque eu já vou me encaminhando agora pro final da live, então quem perdeu respondendo aí, alguém me perguntou se ia ficar gravado, vai ficar tanto aqui no Instagram. Depois a gente também vai subir lá no YouTube, assim que possível, provavelmente a partir de amanhã ou sexta-feira, tá? Porque aí eu dependo do Rafa mesmo pra fazer isso, tá bom? Mas a gente vai subir sim, vai ficar lá, assim como todas as outras lives também aqui da semana do ciclo dos arcanos menores, ciclo elementar dos arcanos menores, tá? A Paulinha perguntou sobre o 7, se ele pode ser traição. Pode ser traição, aquilo que eu tava falando, né, Paulinha? Sempre pode, tá bom? É uma carta que fala de engano, né? De alguém enganando alguém, né? Então, é uma situação de mentiras aqui. Pode ser traição, mas eu não é a carta que mais me fala sobre uma traição, por exemplo, amorosa. É isso que eu quero dizer. Agora, uma traição de negócios, de trabalho, sim. Aqui pode sim estar falando de traição numa situação de trabalho, numa situação de parceria, pode ser. Não vejo muito nessa carta traição de romance, tá? De uma terceira pessoa. Tem outras cartas que falam mais sobre isso, tá? Como a própria, os 3, né? Todos os números 3 no negativo sempre vão falar disso. Mas sim, fala de traição sim. Responder aqui, você fala, não estava falando de amor. Se significa traição em geral, sim. Se traição em geral, sim. Certíssimo, tá? Porque ele leva 5 espadas e deixa 2. Então, Billy, eu tava falando que você chegou depois, amor. Mas, ó, eu vou repetir pra você, tá bom? Olha só. É muito interessante isso, porque o 5, vamos lembrar lá, ó, o que é o 5, né? O 5 não é o conflito, não é o momento que é um momento difícil. E olha só, no 7, ele não tá retirando justamente 5 espadas? Ele tá levando 5 espadas e ele tá deixando 2 aqui fincadas na terra. E o que significa isso aqui, então? Que ele deixou o 2. O 2, vamos lembrar um 2 de espadas no positivo. O que ele significa? É você apaziguar ideias diferentes, né? É você conseguir deixar lado a lado aqui. Eu tô tentando achar aqui o 2 de espadas, mas pra variar sempre é difícil quando a gente mais quer. Olha lá, o 2 de espadas, eu falei pra vocês lá na live dos números 2, que elas não estão se embatendo as espadas, né? Não tá havendo aqui uma luta. Cada espada tá para um lado. E quando essa carta sai no positivo, a gente vai entender o quê?
que essa pessoa, ela evita discussões, ela evita briga, ela apazigua as ideias. Então, daí a gente vai tirar daqui também, olha, as duas espadas estão lado a lado, elas não estão se debatendo. E essa pessoa está retirando o número 5, que é o número do conflito. Então, é uma forma inteligente de resolver um conflito. Por isso que ele tira aqui 5 espadas e deixa 2, porque 2 se entendem aqui. Essas 5 são justamente o conflito, é a representação do conflito, certo? Deu pra entender, Billy? É isso então, amores. Muito bem, são muito ricas essas cartas, gente. São cartas difíceis, mas são cartas que realmente têm... falam muito da nossa essência, né? Das nossas dificuldades, das coisas que a gente enfrenta na vida mesmo, não é mesmo? Fábio querido, dando elogio aqui, que é muito de bom gosto. Obrigada, viu, meu amor? Ai, eu tô muito feliz de ter você aqui sempre com a gente, o pessoal do Estúdio Marconi Araújo, gente. Que foi lá que eu e o Rafa nos conhecemos. Pra quem é fã do Rafa também, a gente se conheceu lá cantando lindamente no Estúdio Marconi Araújo, viu? Muito lindo o trabalho deles também. Muito bem, Billy, que bom, certo? Bom, meninas, então é o seguinte, vai ficar tudo gravado, tá bom? Se vocês perderam, podem assistir tanto aqui depois como lá no YouTube, legal? E então lembrando só que amanhã nós não vamos ter a live das 5 horas, mas vai acontecer na sexta e no sábado, o ciclo elementar. Aí a gente vai falar de ouros e de copas, tá? E lembrando que hoje mais tarde ainda tenho mais uma live com vocês sobre, da série, né? Medos e vantagens de aprender a ler tarô. E hoje à noite eu vou falar... meu Deus, eu sem o Rafa aqui, o que eu faço da minha vida? Eu vou falar sobre ai, meu Deus, e se eu errar a leitura das cartas? Né? E se eu errar a leitura das cartas? É esse o tema, não sei se é exatamente esse o título, tá? Mas é sobre isso. Ô, gente, olha o perrengue que a pessoa passa. Não pode ser isso não tá certo. Meus amores, muito obrigada pela presença de vocês, pela paciência, por terem vindo aqui, tá bom? Até já, Paulinha, minha querida poderosa do tarô. Até já, a gente já tem aula daqui a pouquinho. Um beijo enorme pra vocês. E à noite eu tô de volta, hein? Vê se vem me ver também, tá bom? E sexta-feira a gente volta com o ciclo elementar dos arcanos menores. Beijo enorme pra todos. Amo vocês. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.